bem? Eu sou a tia Jennifer. E eu sou a tia Gi. E a gente vai fazer uma oração pra gente começar. Então você levanta, coloca a mão no coração e você vai repetir o que a prof vai falar, tá bom? Fecha o olho. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença. E te agradecemos, por esse dia. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Nós te entregamos a nossa família e a nossa aulinha. E te agradecemos em nome de Jesus. Agora a gente vai fazer a nossa abertura, a gente vai dançar bem bonito pra Jesus. Então você vai levantar, vai arrastar tudo que tem perto e a gente vai dançar uma música bem legal, que é sobre a palavra que a gente vai aprender hoje. Vamos lá então! Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, quando lançaram Jonas muito mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas muito mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas muito mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E na barriga da baleia Jonas foi parar. Naquele barrigão da mãe sacou. 3 dias e 3 noites ela enjoou. Deus disse deixa ele na praia pra falar do meu amor. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E na barriga da baleia Jonas foi parar. Naquele barrigão da mãe sacar. 3 dias e 3 noites ela enjoou. Deus disse deixa ele na praia pra falar do meu amor. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. Balançou, balançou, balançou. Balançou, balançou, balançou. Balançadinho, balançadinho. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. Hoje a gente vai aprender sobre o tema perdão e sobre um homem da Bíblia ele se chama Jonas. Quem conhece aí? Levanta a mão na sua casa. Jonas ele era um homem e Deus uma vez chegou para ele e falou assim: Jonas, você tem que ir até a cidade de Nínive. Por que ele precisava ir até essa cidade? Porque aquele povo, eles tinham muito pecados, eles faziam muitas coisas erradas e eles seriam destruídos. O povo e a cidade seria destruído caso eles não se arrependessem daquilo que eles fizeram de errado. Então, Jonas ele tinha um coração muito, muito duro. Ele achava que aquele povo não deveria ser perdoado porque eles faziam coisas erradas. E ele fugiu e ele foi para
para ir em um navio. E nesse navio ele chegou e ele foi lá pro porão. E no porão ele deitou para dormir. E veio uma tempestade, veio um vento forte. E o povo não sabia o que estava acontecendo, por que estava vindo aquele vento forte. Então o mestre do navio chegou e falou assim, ó, todos vocês vão clamar ao seu Deus para ver se acontece alguma coisa, se aquele vento, aquela tempestade parava, mas nada aconteceu. Então eles fizeram como se fosse um sorteio para que essa pessoa que fosse escolhida seria jogada fora do barco para ver se parava aquela tempestade. E Jonas, ele foi escolhido e ele foi jogado para fora do navio. E lá, sabe o que aconteceu? Tinha um peixe muito grande e esse peixe engoliu ele. Ele ficou lá durante 3 dias e 3 noites. E nesse tempo que ele estava lá, ele começou a orar a Deus. E Deus pediu que no 3º dia o peixe grande, jogasse ele para fora. E o peixe vomitou ele. E quando ele vomitou, Deus veio novamente e falou assim, ó, você precisa ir até a cidade de Nínive, para que aquelas pessoas se arrependam e não sejam destruídas. Então ele foi a caminho de Nínive e lá ele começou a pregar para as pessoas. E teve várias delas começaram a se arrepender. E sabe o que elas fizeram para mostrar que elas estavam arrependidas? Elas rasgaram as suas vestes e vestiram roupas de saco. E agora a Prof. Gi vai continuar a história do que aconteceu. Jonas, ele continuava bravo e ele ainda não queria pregar para o povo de Nínive, porque o coração dele era muito duro e ele achava que as pessoas não mereciam perdão e que elas deviam sim ser destruídas, mas ele sabia da bondade de Deus e sabia que Deus ia perdoar as pessoas. Daí depois que ele pregou para o povo de Nínive falando que se eles não se arrependessem, Deus ia destruir eles, ele foi lá e construiu uma casa para ele ali perto de Nínive, para ele ficar abrigado enquanto ele via o que ia acontecer com as pessoas. E daí no final do dia ele estava muito cansado e estava com um sol muito forte. E daí, como ele estava muito cansado, ele sentou um pouco e do nada apareceu uma planta e fez sombra na cabeça dele. Quando fez sombra na cabeça dele, ele ficou muito feliz porque ele estava cansado. Quando a gente está cansado, brincando na rua com os nossos amiguinhos e tem muito sol, o que a gente procura? Ou a gente procura água ou a gente procura uma sombra. No caso, ele conseguiu a sombra e ele ficou muito feliz. Como ele estava muito cansado, logo depois que ele sentou ali, ele acabou adormecendo. No outro dia, de manhã cedo, começou o sol a raiar, começou a amanhecer o dia, e daí o sol começou a amanhecer, e daí ele viu que a planta tinha desaparecido. Então ele ficou muito bravo e ele começou a falar para Deus que ele preferia a morte do que continuar ali naquele sol. E Deus falou para ele que ele não podia ficar bravo com isso, porque tinha 120 mil pessoas na cidade de Nínive que podiam se arrepender e que ele estava se compadecendo mais com uma planta, ele estava ficando mais triste porque uma planta tinha desaparecido do que por aquelas pessoas que mereciam o perdão de Deus. Deus, ele perdoa a gente mesmo quando a gente não merece. E por que a gente erra? Por que a gente comete pecado? Porque lá quando começou o mundo, Adão e Eva pecaram e desde então, todos nós nascemos pecadores, nós sempre estamos propensos a pecar. Então, sempre que a gente peca, Deus perdoa a gente. Por quê? Porque a gente, mesmo que a gente não mereça, Deus perdoa a gente. E também Jesus ele morreu lá numa cruz, por quê? Para levar os nossos pecados. Mas todos os dias, todos os minutos, a gente está errando, mesmo que seja consciente, a gente sabendo aquilo que a gente está fazendo ou não sabendo. A gente faz coisas erradas, mas Deus ele levou os nossos pecados. Mas prof, como que eu sou perdoada? A gente tem que orar, por exemplo, e pedir perdão para Deus. Você foi lá e bateu no seu amiguinho, o que você tem que fazer? Pedir perdão para Deus e também pedir perdão para aquela pessoa. Aí você vai ser perdoado. Mas a Bíblia também diz que um cão, quando ele vomita, ele volta ao seu vômito. A gente não pode ser assim. Como assim? A gente não pode fazer uma coisa errada e depois ir lá e fazer de novo, porque a gente vai estar pecando novamente. Mas quando a gente pede perdão para Deus, Ele nos perdoa. Tia, mas e se eu voltar lá e fizer a mesma coisa que eu fiz antes, eu fizer de novo?
Não. Você tem que se arrepender de verdade e Deus vai te perdoar. Ele lança os seus pecados, sabe aonde? No mar do esquecimento, segundo a Bíblia. Então quer dizer que se eu fizer alguma coisa errada e eu falar que eu não vou mais fazer, quer dizer que eu tô só com medo e daí eu tenho que me arrepender de verdade pra eu não ficar só com medo e pra eu poder me arrepender eu não posso fazer isso de novo, porque eu tenho que aprender que isso é errado. Isso, você tem que se arrepender de verdade. Mais um exemplo, sua mãe brigou com você fez alguma coisa errada e você não se arrependeu de verdade, você só pediu desculpa porque você não queria ganhar castigo, você ia ficar sem mexer no celular, sem ver o YouTube. Não, você tem que se arrepender de verdade, não só porque você vai ganhar um castigo, mas Deus, ele sempre te perdoa, tá? Se você pedir perdão. E quando alguém faz alguma coisa errada com a gente não pode ser igual o Jonas, porque igual eu tava falando antes, Jonas, ele tinha um coração duro, ele queria que as pessoas fossem destruídas pelos seus erros. Se a tia Jennifer fizesse alguma coisa errada pra mim, se ela mentisse pra mim e eu ficasse com aquilo dentro de mim, não, a Jennifer mentiu pra mim e ela não vai ter o meu perdão. Isso só vai me fazer mal, porque vai fazer com que dentro do meu coração tenha raiva e eu fique com muito ódio dentro do meu coração. E Deus não quer isso pra gente, porque isso é uma sementinha má que faz mal pra gente. Então, é isso, gente. Essa é a palavra de hoje. Nós falamos sobre o perdão, que a gente deve perdoar as pessoas, que a gente sempre deve amar as pessoas, independente do que elas façam ou do que a gente faça. Então, agora eu quero que todo mundo fique de pé de novo pra gente fazer uma oração, tá bom? Fecha os olhos, coloca a mão no coração e repete com a tia. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra que o Senhor nos deu e porque o Senhor nos ensinou que nós não devemos guardar mágoas e sim perdoar as pessoas. Tira do nosso coração qualquer sentimento de mágoa contra alguém e nos ajude a perdoar quando alguém faz algo errado com a gente e nos ajude a nos arrependermos verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, agora a gente vai mostrar uma sugestão de atividade para vocês. O que vocês vão precisar vai ser uma folha sulfite, vocês vão precisar de um pratinho descartável, pode ser aquele pratinho de festa, e daí depois disso vocês vão precisar de canetinha e bastante coisa. Então, crianças, agora a prof vai mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer. Vocês vão pegar uma folha de sulfite toda branca e vocês podem pegar um molde na internet e imprimir, ou vocês podem desenhar. Aí você coloca lá e desenha. Depois que você desenhou, você vai pegar um pratinho, pode ser um pratinho de festa, como a Prof. Gi falou, ou de papelão. E você vai cortar ele, ó, que vai ser a nossa cabeça do nosso peixe. E você vai colocar e vai colar com a cola. E você vai fazer um cenário bem bonito. Você pode pintar com a tinta guache, mas se você usar a tinta guache para enfeitar, você coloca um jornal embaixo para não sujar e para a mamãe não brigar. E pode enfeitar também com a canetinha, fazer umas alguinhas, pode fazer o Jonas também, bem bonito. Aí depois vocês podem mandar foto pra gente também, pra gente ver como que ficou. Beleza? Tchau!